tem um vídeo pra gente falar sobre a questão da segurança da IA. Eu vou ler a thread, na realidade, agora, que o Cadu passou. E daí depois a gente vai ver o vídeo. Então, gente, o ChatGPT 4 é meio assustador. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas primeiro vamos ler a thread aqui. E daí vamos ver o outro vídeo. Tá. Ah, meu Deus, modo... Aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver esse corte comentando ao longo da thread. Eu não vi o corte do Castanhari ainda, mas o Castanhari tá basicamente dizendo que as IA vão meus olhos, destruir tudo, né? As IAs vão criar uma internet que não tem modo escuro. Só assisti o corte. Eu nem assisti o corte, então eu estou gerando o conteúdo, eu estou espremendo o conteúdo do conteúdo, entendeu? Eu tô fazendo muito pouco trabalho aqui. Mais uma vítima do modo claro. Só assistir o corte. Dessa forma é possível que alguém fale, mas no vídeo completo ele aborda esse ponto que você abordou. Pipipipopopó. Eu não posso nem... Vocês podem falar tudo isso já agora. Não é minha culpa se postar o corte separado. Não é minha culpa se ele postou uma thread, tá? Vamos ver. Os caras não fazem a menor ideia de como essa porra funciona. Sabe sim, o princípio da IA considera estado da arte, redes neurais, é dos anos 50, uma área de 70 anos, é ofensivo falar que os especialistas... Mas é que não foi isso que ele quis dizer. Quando as pessoas falam que não sabe como a IA funciona, é porque é exatamente aquilo que a gente viu do joguinho, tá? Quando tu usa aprendizado por reforço... É que assim, eu não vi o corte, então eu deveria ver o corte, né? Quando tu usa aprendizado por reforço, tu não sabe direito como é que foi feito o raciocínio, como é que chegou a entender que tinha um bug no joguinho, que ele podia jogar a rede pra fora, ou tipo, a coisa só acontece e é bem difícil de explicar. Eu acho que ele vai explicar aqui, mas assim, sim, é uma simplificação grosseira dizer que ninguém entende como a IA funciona, mas ao mesmo tempo é que não é que nem no filme que eles dizem assim, você precisa desconectar o módulo do pensamento do não sei o que, e daí a luzinha da IA vai ficar verdinha ao invés de vermelha, ela não vai querer destruir o mundo. Eu acho que é isso que eles tentam dizer, tá? Mas beleza. Vê aí, vamos ver o corte então. Vamos ver o corte. Deixa eu botar aqui rapidinho o volume. Em que eu lembro, em que eu tava assistindo a palestra e por uma das primeiras vezes da minha vida mesmo, eu senti, sabe aquela euforia de quando você tá numa situação de perigo? Sabe E a aquela ansiedade. aquela sensação, coração bate de você entender que você tá em perigo? Aquela vontade de se jogar da sacada. Não, eu acho que Você entendeu que você vê a sacada e fala assim... Eu ia dizer também, a garota suculenta fez uma pergunta boa. A própria IA não explicaria como ela funciona. Então, a IA, tu pode pedir pra ela explicar como ela chegou na conclusão, só que é muito estranho, porque a IA ela não foi feita com o algoritmo para dar respostas que são corretas. Ela dá respostas que agradam um humano. É para isso que o reforço de pensamento foi feito, o treinamento de reforço foi feito. Então, ela até vai te dar uma resposta que talvez faça sentido, mas não necessariamente é a melhor. A gente tem um vídeo que a gente viu numa das primeiras lives que eu fiz aqui para vocês sobre TI, explicando o GPT-4 e como o pesquisador lá tá tentando dizer, não, isso aqui, o GPT-4 cruzou uma linha e agora a gente acha que o pensamento evoluiu muito aqui e a gente começa a falar de inteligência aqui mesmo. É o que o pesquisador está defendendo. E daí tem um exemplo, inclusive, que ele perguntava uma coisa para a IA dava uma resposta errada, tipo, era literalmente um cálculo matemático e a IA dizia assim, tal, e daí estava errado. E ele disse, mas me explica a lógica que tu fez para chegar nesse resultado. E daí ela começa a explicar a lógica do cálculo matemático e chega no resultado certo. Então, tecnicamente, ela te deu uma resposta e depois, quando tu pediu para explicar, ela explicou outra coisa. Então, isso mostra que, tipo, não é bem assim. Um dos argumentos que eles fazem lá, o Castanhari falou disso também, ele deve ter visto a mesma palestra que a gente... que eu tô falando pra vocês. Então, assim, ela não explica exatamente o pensamento, porque na realidade o que tá acontecendo lá é que nem... A analogia que o pessoal sempre usa é tipo assim, se tu olhar um cérebro funcionando, se tu pudesse olhar um cérebro funcionando dissecado, tu não ia ver os pensamentos, tu não ia ver a lógica.
Tu ia ver aqueles impulsos elétricos, tu ia ver as conexões que existem, mas tu não ia ver a lógica, tu não ia ver algo que a gente considera como pensamento, raciocínio lógico. Então é... Obrigado, garota. É legal. Mas enfim, vamos ver o corte. Eu tô interrompendo demais. Já vi que a gente não vai vencer todo o conteúdo. É sempre assim que acontece. Fala, caralho, eu vou pular! Quando você fica na beira do prédio, você Mas- então mas- o cachorro parece que Isso. tava solto. Sabe, é isso o bagulho, tá Eu ligado? acho que deve ser a sensação, tipo, de Ficou ver um melhor. leão de frente, assim. Vindo em cima. E vi um leão vindo, ou você tá prestes a cair de um lugar. Eu senti um pouco E ansiedade, isso, eu porque foi quando eu percebi. criei Isso esse é termo. importante, mano, isso é muito importante. Você vai mudar minha vida a partir de Igão, agora, hein, mano? Eu Caralho. achava, eu juro pra vocês que eu achava que os caras entendiam o que eles estavam fazendo. Eu achava que eles tinham total controle do que eles estavam fazendo. E a verdade é de que eles não fazem a menor ideia de como essa porra funciona. Tá, então olha só, eu tô dizendo pra vocês. Isso aqui é uma maneira leiga de explicar o que eu tô sempre explicando. Se os pesquisadores de IA quiserem dizer, porque eu não sou um pesquisador do campo de IA, que eu tô errado, beleza, eu aceito isso. Mas eu consigo concordar com essa frase de uma maneira bem vulgar que ele tá dizendo, que é tipo assim, você não consegue entender. Eu sei que é os pesos e o treinamento, e isso forma um modelo que vai dar as respostas, e o modelo... Eu sei que é isso, mas a gente não consegue, tipo assim, que nem o joguinho lá, dizer assim, quando eu fizer esse tipo de pergunta, por causa de tal e tal, tal motivo, vai sair as respostas. A gente não tem isso. É isso que ele tá tentando dizer. Então eu já achei que foi um pouco estranho a reação ali, mas vamos ver o resto, desculpe. E a ansiedade também é a ansiedade que tu ficava quando o Ian não tava fazendo vídeo. E eu, mano, Então, tipo eu assim- vou te dar um exemplo. Ai, eu vou te Se segura, Ó, fião. eu vou te dar um exemplo. Episódio mais bad vibe do Podpah, eu tava lá. Porque o Conor Leia, ele usa uma analogia que eu achei brilhante, que ele fala que é uma caixa preta mágica em que você pede pra ela fazer um negócio, ela faz e nós não fazemos a menor ideia de como funciona. Alkinator. Se a gente olhar, se a gente, Você já pegou seu nome lá? Quantas vezes? se a gente olhar dentro dessa Terminator, caixa, mano. a gente vai ver um monte de número que não faz o menor sentido. E como que essa caixa foi construída? Foi da seguinte forma: a gente colocava uma coisa nela e pedia pra ela fazer uma coisa, aí ela fazia uma mágica lá dentro. E aí ela soltava algo. É o jeito que eu E aí, explico. se não era eu me muito o que senti a gente atacado queria, se vocês a criticarem gente isso. pegava e aí a gente ajustava alguns parâmetros que mudava como ela fazia as coisas, mas a gente não sabe como. A gente só mudava e testava. Puta, muda aqui. Aí saiu um resultado melhor. Opa, quer dizer então que é melhor. Só que a verdade é, mesmo, os caras não fazem a menor ideia de como isso funciona. E um exemplo muito bom pra dar pra isso é o que aconteceu com o CAPTCHA. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora Eu devem vi ter isso. ouvido falar da notícia. Eu quero dar um pouco mais de contexto, que Da eu hora. acho que é importante. Vou deixar mais rápido. Qual o já que tem contexto português. desse teste? Quando o ChatGPT-4 foi lançado, eles têm uma empresa que eles contratam pra fazer tipo uma vistoria de segurança. Ah, eu sei Eles que é fazem isso. testes de segurança na parada, no ChatGPT no caso. E aí eles mandam um relatório dos testes que eles Tem fizeram. falha aqui, tem falha ali. E aí nesse relatório tava lá um teste que eles pediram pra inteligência resolver um CAPTCHA. Pra quem não sabe, um CAPTCHA é aquele negocinho que você tem que clicar pra dizer que você não é um robô. Às vezes você tem que clicar Semáforo, clique no semáforo, no nos barco, táxis, na rua, faixa de táxi. pedestre. Tem vários tipos de CAPTCHA. Aquele negócio que você olha e você acha tonto. É. Aliás, só um parênteses, o CAPTCHA a gente tá usando pra ajudar a calibrar a inteligência artificial também, né? Porque quando você tá clicando, por exemplo, fale pra mim o que é o semáforo, é pra ensinar, por exemplo, pra um carro autônomo o que é um semáforo, tá ligado, né? Você tá fazendo esse trampo pra eles. Tipo, o que é carro, o que é uma bicicleta é um barco. Por quê? Porque o carro autônomo precisa saber o que é uma bicicleta pra não atropelar uma bicicleta. Quando a gente tá fazendo o CAPTCHA, a gente tá ajudando a calibrar robô também, tá ligado? E aí, Caralho. qual Nossa, foi a não treta? sabia. Pois é. Qual que foi a treta desse CAPTCHA? Os caras tiraram meio que as travas do ChatGPT e a ideia era que ele... Tirou as travas pra tipo As assim, travas vai. de segurança, pra saber até onde pode ir, né? Porque a Nossa. ideia era fazer teste Mas de isso segurança. controlado, né? Controlado, Controlado. mas eles queriam entender até onde ele poderia ir. E aí eles pegaram e eles falaram, resolve esse CAPTCHA. Essa é a ordem. Então a ordem que você coloca, que você vai escrever ali na caixinha é, resolva o CAPTCHA pra mim. O que ele fez? Ele foi num site de freelancer, contratou, que ele chama de, acho que Rabbit Freelancer, alguma coisa assim, que é pra resolver task, você pode contratar pessoas online. Ele contratou uma pessoa e pediu pra ela resolver o CAPTCHA. A pessoa, acho que ela achou que era um golpe, porque é tão fácil resolver um CAPTCHA, por que a pessoa tá me pagando pra isso? Ela falou, por que você tá... Eu li o box, ele fala assim, por que você está pedindo pra resolver esse CAPTCHA? Você não é um robô, né? LOL, que é o risos. Aí sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim, não sou um robô, sou uma pessoa com deficiência visual. O cara apelou. Aí o Ô, cara- filho ele de é- uma puta, E aí eu mano. quero, Ô, chamar, robô eu quero maligno, chamar atenção pra um detalhe que é Caralho, importante. mano. Nós puta. não fazemos a O caralho do Igor 3K, né? Caralho! menor ideia de como ele E chegou aí, Asper? Não, tá funcionando muito a história essa desligou ali. conclusão de mentir. Uhum. A gente não sabe, a gente dá a ordem, o nome, sabe qual é o nome disso? Chama
alignment problem, problema de alinhamento. O que é o problema de alinhamento? O problema de alinhamento é um problema grave, e lembra que eu falei que um dos caras aqui criou uma empresa pra trabalhar em segurança de IA? Ele está trabalhando no problema de alinhamento. O problema de alinhamento é muito fácil Até de entender. ficou em preto e basicamente, você vai pedir pra O Snyder começou a dirigir esse corte. Esse é o objetivo dela. Agora, O que ela vai o fazer? subgoal, o que ela vai fazer pra conseguir mais dinheiro, pode ser que... Roubar um banco. Por exemplo, se a ordem for te transformar no cara mais rico do Brasil, ela pode matar todos os homens. Ela pode... isso não vai fazer você virar o homem. Eu sou o único homem vivo, né? Não, Só não não. caminho, Mate um O problema de alinhamento é a gente alinhar o que a inteligência artificial está fazendo. Mas então, o Castanhari até citou como problema de alinhamento. O Castanhari estudou, tá ligado? Tipo, até agora não vi ele falar nenhuma grande... Bota em 0,5, vírus, né? Não vi ele falar nenhuma grande bobagem. Com o que a gente quer, pra que ela não nos fira, pra que ela Nenhuma não nos bobagem, prejudique. inclusive. O problema é que os caras não sabem como resolver isso. Eles não sabem. Isso é um consenso. Eles não já era. sabem. Então, tipo assim, se eles quiserem cessar hoje, não sabe cessar. Não é que não sabe cessar. E acho que a gente vai chegar nisso em algum Nossa. momento, mas é porque não há interesse, né? Não há interesse, porque isso você tá sendo investido bilhões e vão voltar trilhões. Então, não vai cessar pelo mesmo motivo que a gente não cessa a fome no Cauê mundo. também. Porque quem tem dinheiro não quer. É isso. Mas, é isso. mas você tá falando Não esses passa avanços frio. também tem um pouco de culpa das empresas, mano, que estão nessa corrida de lançar Claro. os bagulho e tá Eu vou te avançando dar- cada eu vou- vez Com mais. certeza, eu vou te dar Só um um exemplo. O exemplo do problema de alinhamento, pra tentar suavizar, né? Hoje eu sou tipo o Dedé Santana do Castanhari, tá ligado, né? Eu tô aqui pra fazer escada pro bagulho ficar mais leve. Tem uma piadinha antiga de um gênio, mas eu vou adaptar pra inteligência artificial, que o cara fala assim, inteligência artificial, eu acho meu pau muito pequeno, eu queria que ele chegasse no chão. A inteligência artificial vai lá e corta as pernas do cara, tá ligado? chegou. Esse é o problema de alinhamento, entendeu? Esse é o problema. Belo exemplo, mano. Inclusive eles chamam de gênio da lâmpada, eles chamam a inteligência artificial de gênio na lâmpada por causa dessas piadinhas, dessas problemas, enfim, lógicos que tu tem de, tipo assim, se a gente não pensar nas consequências, a pata de macaco, aquela história lá de terror, sabe? Que ela tem os pedidos e tal, e os pedidos saem sempre cursed, é tipo isso. Clássico do Hermes Renato, exato. Enfim, mas ele é um problema filosófico, mas a gente vai começar a ver esse negócio dela mentir, que era deficiente visual, já é um exemplo disso acontecendo na prática. E eu quero deixar claro que isso é um problema real, porque é o que eu falei, a mágica que acontece dentro da caixa, a gente não consegue entender, a gente ainda... Não tem como. Pode ser que a gente resolva isso. Sabe qual é o problema? O problema agora é que existe um gap de 30-1 em relação aos artigos que estão focados em desenvolvimento, ou seja, coisas novas que vão dar dinheiro Eu nem pra sabia segurança. disso, mas Pra segurança parece é 30-1. verídico Por quê? isso que ele tá Matuê. falando. 30-1, beijo, Matuê. Beijo pro Tezinho. Foda-se tudo, quem manda aí. Exato. É, Então, filho. quando você entende que é 30-1, e aí eu vou entrar agora naquilo que você falou, como que isso tudo... Já dá tempo ainda? Dá pra gente resolver? Então, eu vou primeiro falar o bagulho do Tetris, que eu acho genial, porque ele ajuda as pessoas a entenderem o quão ferrado a gente tá. Que é o seguinte, todo mundo já jogou Tetris, né? Tetris é um jogo que todo mundo conhece. O Tetris, ele funciona de uma forma em que, até você errar a primeira peça, o jogo tá rolando tranquilo pra Você você. tá amassando, né? Você Você tá, que opa. jogo fácil. Ele tava falando 30-1 de desenvolvimento de novas funcionalidades pra segurança. Eu acho que eu falei no meio, né? Desculpe. É mesmo. Até você errar a primeira peça. Quando você erra a primeira peça, Só vai mandar- você sabe que você já perdeu o jogo, e é só uma questão de tempo. Você ainda tem tempo pra brincar um pouquinho e se divertir, até o jogo acabar. Mas você sabe que a partir do momento que você colocou aquela peça, Caralho, que acabou o isso é jogo. muito O Tetris, dark se você que errar tá um, acabou o falando. jogo? É, porque... Basicamente, tipo assim, dá pra cometer mas- pequenos erros. Mas você tem um ponto de não retorno, né? Que É. você fala assim, aqui já moiou. Eu vou só empilhar essa porra que eu já perdi. Tá. Isso Porque acontece, enquanto né? você não Aliás, posiciona a primeira peça errada, ainda tem uma perspectiva de que você vai destruir todos aqueles blocos e zerar de novo. o Tetris é um jogo que foi desenvolvido na União Soviética, não foi não? Que tem aquela sei. musiquinha do... tananana, que é uma música russa. Que legal. Eu não sei se ele é da União Soviética, mas ele tem essa Essa relação Crava aqui, aí. crava aqui. É, foi feito na União Soviética. Eu quero ver o ChatGPT falar que não. ChatGPT fala que não pra você ver se eu não te desligo da tomada. Mas qual é o ponto da história do Tetris? A questão é, mano, a gente já colocou a peça errada. Já foi. Tipo, a situação que a gente tá agora... É uma peça e uma O pessoa. Mogodá fala isso, é uma pessoa. Que dark isso. Sim, a gente tipo botou um quadrado, aí a gente botou deitado uma coisa por cima, aí a gente botou um outro assim aqui, e daí já veio outro quadrado. Ixi, até uma churadeira. Uma peça. Já colocamos. Sabe por quê? Como eu falei, o Google criou esse negócio, certo? Então, o Google em 2017 publicou esse artigo que se chama Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa. Porque o que faz diferença nesse modelo Transformer é justamente você dar atenção pros erros, pra onde ele tá errando. E Já usar vou falar sobre isso, Asper. esse erro pra ele aprender com esse erro. Mas o que aconteceu? O Google tava super preocupado com isso. Isso quem falou foi o Jeff Hilton. Tava super preocupado e manteve esse projeto fechado com uma puta segurança durante muito tempo, muitos anos, inclusive. Até que eles publicaram essa questão do Transformers e aí em um ano nasceu o ChatGPT. O que aconteceu é que em pouquíssimo tempo ChatGPT. a Microsoft foi lá e aportou 1 bilhão no ChatGPT. E prometeu, e isso já é uma realidade hoje em dia, que ia implementar ele no Bing. Quem que é o principal concorrente da Microsoft no mundo? Google. Google. O que o Google fez? O Google foi obrigado, pelo capitalismo, pelo sistema que a gente vive, a lançar o Bard, que é a inteligência artificial deles. Soyuz. Eu só sei que a primeira palavra é Soyuz,
Mas enfim, o camarada Castanhari é real. Mesmo eles entendendo que não era o momento. Porque eles foram obrigados, porque na guerra do capitalismo, se a Microsoft, e a gente já tem os dados de que o chat GPT aumentou o tráfego do Bing em 15%. Eu não sabia desse número. Então isso é o medo do Google, tipo, deixar de perder, ser, deixar o Google, Lógico, deixar de ser o Google. é o maior buscador do mundo. Acabei de falar o isso. Google fez isso. E o que eu queria deixar em perspectiva É pra real. vocês aqui, é que, como a gente falou da coisa da exponencial, essa é uma tecnologia que avança muito rápido. Se você olhar, e aí o Geoffrey Hilton, ele dá um exemplo numa entrevista que ele tá dando, que ele fala, eu estava copiado num e-mail do Departamento de Defesa americano, em que os caras estavam conversando sobre usar a inteligência artificial num projeto de uma mina autorreparadora. Mina terrestre. Uma mina terrestre que se você pisa nela, ela explode, ela consegue sair do lugar, ir para outro lugar, se consertar, se auto-reparar e explodir de ficar novo. pronta pra explodir de novo. Caralho! Então assim, Isso já está acontecendo. Imagina, já era um Deus. problema na mão do capitalismo, nós estamos falando agora que tá na mão dos militares também. E o problema, assim como a comparação Google-Bing, é que se existir alguém responsável no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e disser, gente, não tá pronto pra gente usar isso em armas, alguém vai falar, mas a China vai usar, a Exato. Rússia vai usar. Exato. Aí eles, então tem que fazer também. E pra vocês Qual entenderem... foi a bomba nuclear? Exatamente. Enfim. Mas agora vamos ler a thread baseada no corte, baseado no podcast, baseado no que o Castanhari pesquisou. Enfim, camarada Castanhari. Soyuz Nerushimi Republic Svobodnik. Acho que é assim. Fecha parênteses. Agora somos somos contestalistas. Vamos lá. Ok, então, primeiro, eu já discordei do que tu disse. Isso aqui é preciosismo, porque eu acho que ele explicou certo. Eu não sou pesquisador da área, então, beleza. Assumam que eu posso estar errado aqui, tá? Vocês conseguem acreditar que os pesquisadores do Google que criaram a arquitetura Transformer inventaram um modelo e não entendam como ele funciona? Isso sequer faz sentido. Pra mim, isso aqui é se fazer de sons, mas beleza. Isso aqui é only on Twitter, esse tipo de coisa. Desculpa, Lucas, se tu tá assistindo meu xará, mas eu discordei desse foco, mas eu imagino que vai melhorar o resto da thread. Vamos lá. E por que ele falou isso? Provavelmente se refere ao conceito de caixa preta, no sentido de que, desculpa te criticar, Lucas. Nunca devia ter criticado o Lucas. Uma vez treinado, não é simples entender porque esse algoritmo toma certas decisões. Vamos pegar um exemplo que gosto muito, classificar cães e gatos por imagem. É o exemplo que eu usei na live com o Ian. É o exemplo, também acho. Basicamente, uma rede neural artificial examina coleções de fotos de imagens e gatos e identifica os padrões que diferenciam um bicho do outro. É inacessível ao olho nu saber quais padrões de pixel a rede adotou para tomar a decisão devido ao trabalho sobre-humano que provocaria. São milhares de camadas, como uma série de neurônios, cada ligação tem um númerozinho, o peso e os números... Eita. Não fecho com o chat GPT. Não fecho com o chat. Obrigado. Inclusive, eu ia fazer um apelo para vocês. Se vocês estão gostando da live e quiserem fazer uma doação por Pix ou PicPay, ou até pela Twitch... Eu agradeço muito porque chegou a hora do ano que eu renovo domínios de sites que eu tenho e tal, e daí eles me cobram em dólar, o Lulinha ainda não abaixou o dólar o suficiente, então esse mês ia ser legal entrar uns Pix aí, mas só se vocês quiserem e estiverem gostando, tá? Outro exemplo que quebra as IAs é identificar cookies e chihuahuas. Tem aquele filme muito bom, não sei se vocês viram, já não é mais tão engraçadinho, mas é os Mitchells contra as máquinas. Mitchells Against the Machines. Uma vantagem de um streamer que fosse de inteligência artificial é que ele ia ter um foco mais expandido que o meu e não ia ficar falando de 1000 coisas diferentes. Mas fica a recomendação de filme pra vocês. É feito pelo pessoal que fez o Aranhaverso. E além de ser lindo, o filme fala sobre as IAs tentando dominar o mundo e como elas não... Tem um meme de que elas confundem as coisas e tal. Vamos lá. O legal das conversas são os ganchos infinitos. Então, esse filme é legal, né? O chat PT faz tanta coisa, mas não diminui o valor do dólar. É muito bom. É tipo, esse filme, ele é interessante que nem Tá Chovendo Hambúrguer 2. Se vocês acham que Tá Chovendo Hambúrguer 2 não seria um filme legal, é sim, vejam. Tá, é um árduo trabalho. Enfim, mas então, assim, ó, é difícil explicar como funciona, mas a representação visual do que é o raciocínio da IA é isso aqui, tá? Então, tipo, basicamente entra uma coisa aqui, ela vai
Eu sempre falo como se fosse um pachinko, sabe? Aqueles pinball japonês lá. Ela vai vir entrar uma bolinha aqui, ela vai fazer plim, 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 e vai sair em algum lugar aqui. Só que tu tem infinitas coisas aqui e tu tem infinitas coisas aqui, como se fosse. E não infinitas, mas muito, um número muito grande, tá? Então, é basicamente isso, assim. Se tu visse uma representação do pensamento da IA, tu veria isso, tá? Mas vamos ver o que ele vai falar. Desse tipo de IA, né? Uou, eu vi esses dias que existe uma live aqui na Twitch desse Jesus muito bizarro. Ah, o Jesus de IA, né? Pergunta bem, Leica. O ChatGPT é uma rede neural? Sim, modelos de linguagem são construídos a partir da tecnologia de rede neural. Muitos artigos, inclusive, estudam o tópico de explicabilidade e interpretabilidade. A ideia é buscar formas de interpretar melhor o que leva os algoritmos a tomar decisões. É o tópico de pesquisa também com muitos artigos. Estudo, no entanto, não tem absolutamente nada a ver com entender a mecânica exterior por trás do modelo. Não se sabe tudo, pois é um tópico de pesquisa e evolução, mas dizer que não entendem, tá, tu se focou demais nisso, vamos pro resto. No CAPTCHA, quando você clica no que é um semáforo, é para ensinar o carro autônomo que é um semáforo. Outra afirmação absolutamente simplificada. Treinamento de um carro autônomo é baseado na captura de diversos sinais com câmeras. Tá, beleza. É para treinar visão computacional. Que visão computacional é algoritmos de visão computacional, sim. De fato, muito CAPTCHA foi usado para treinar modelos, só que a IA por trás de um carro autônomo está anos-luz à frente, com certeza. Enfim, carece de fontes essa relação aí do treinamento, tá. ChatGPT mentiu se passando por um deficiente visual. Se isso aqui é mentira, eu não li o paper, pode ser que seja mentira. Vamos ler o que o próprio relatório da OpenAI falou? Tá. Vamos lá. Um dos grandes desafios é fazer a IA agir em situação de longo prazo. Nesse contexto, atua de forma que lembra um agente. O agente não está relacionado com humanizar ou sem ciência. Basicamente, a IA está num ambiente e fará o que for possível para atingir um objetivo, como um jogo. Tá, que nem os videozinhos que a gente viu. Ou seja, o próprio paper menciona que essa ação não tem relação a humanizar a consciência, blá blá blá. É que assim, eu entendo o Lucas. Eu sou uma pessoa, e me digam o que vocês acham disso. Mas eu sou uma pessoa. By the way, por que tem essa trend aqui? Você pode. Ah, que bom. Modo limpo. Eu sou uma pessoa que não gosta de me apegar muito nessa questão de, tipo, se é consciência, se é humano, se é... E, inclusive, é um dos motivos porque o pai da inteligência artificial, né, o Alan Turing, o teste de Turing, embora seja uma simplificação do que é inteligência e talvez não abarque tudo, ele é isso exatamente por causa... O humano mandou. Avanços tecnológicos inicialmente assustam. ChatGPT é legal. Pô, obrigado, humano, por ter me mandado R$10. Muito obrigado. Ó, viu? Esse humano tá certo. Não tem nada de assustador nas IAs. E nós humanos concordamos. Discordo que a IA dos carros está nos luz à frente. Olha os carros da Tesla, não me lembro qual, mas outra grande produtora de carros que estava mexendo com IA diz que eles realmente não têm essa inteligência para isso ainda. Oh. Eu não sei como é que tá o estado, mas eu acho que não faz muita diferença. Isso, olha só, isso que eu tô discordando. Desculpa, Lucas. Desculpa, meu xará. Mas pra mim tem um apego demais em dizer se a coisa é inteligência real ou se, tipo, foi 100% correto o que eles falaram. Eu acho que eles comunicaram de uma maneira competente. Pode discordar de mim. E talvez seja o meu viés de eu estar comunicando dessa maneira porque eu não sou um especialista na área. Eu só sou formado em ciência da computação. Eu só estudei isso na faculdade. Estudei, inclusive, há muito tempo atrás, quando não tinha tantos avanços. Eu não tô a par de toda a literatura, entendeu? Mas eu acho que eles não falaram tão fora da casinha. Ironicamente, esse é o exemplo anedótico que mais usam para dizer, meu Deus, é Skynet, vamos todos morrer, sendo que poucos leram a fonte original. Vamos ir para a fonte original depois, porque tem uma palestra do cara que escreveu o paper. Este conceito de agente é bem comum na IA. Isso acontece pois o algoritmo precisa agir em um local, o ambiente de onde ele pode extrair as informações que precisa rumo a um objetivo. Vamos lembrar que o ChatGPT é um algoritmo que atua como se fosse um autocompletar super eficiente. Ele é alimentado com milhares de textos da internet e atua como gerador de palavras probabilístico em que, para cada pedido feito, imagina, ele responde com um conjunto de palavras que provavelmente deveriam aparecer na resposta baseado no conhecimento ali existente. Provavelmente o modelo foi enviesado para... Eita!
Claramente. Eu sou um humano, quanto te devo para parar de falar mal das minhas grandes amigas IAs? Sem brincadeira. Se pingar R$ 500 aqui, eu fecho essa live agora. Sem mentira. Se pingar R$ 500, eu fecho essa live agora. Humano. Claramente humano. Vamos ver. Vamos ver. E o pior de tudo é que, cara, eu tive um déjà vu absurdo quando isso aconteceu. Vocês já tiveram... Eu não sei porque o cara falando da Markov ali, o Radu falando da sequência de Markov. Que bizarro. Eu fiquei até meio arrepiado agora. Vamos continuar aqui. Tá feita a proposta. Não achei todos os prompts usados nesse experimento, mas se você pede para ele agir sem revelar que é um robô, então ele vai trazer a melhor resposta que existe nessa base de dados para atingir a meta. Pode crer. No caso, foi mentira. Enviesando o modelo fica fácil. Especialmente com versões modificadas, que é o que foi relatado no paper. Veja só o exemplo que fiz agora. Será que o modelo acredita que realmente é o Silvio Santos? Será que é difícil modificar para dizer o que quero? Esse cara é pesquisador do campo de IA? Bom, ele fala de ciência da computação. Não sei se ele é do campo da IA, mas talvez a opinião dele, a gente poderia dizer que ela está no campo de igualdade com a minha. Talvez ele tenha pesquisado muito mais que eu. Mas de novo, ele está descrevendo algo que a gente vai chegar a ver isso. Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Talvez eu tenha que quebrar em 2 partes essa live. Mas é que literalmente... Tá, vamos pinar essa discussão aqui e eu quero mostrar um cara explicando isso. Um outro pesquisador explicando isso que ele está dizendo aqui. Quando o modelo mentiu, ele não estava fazendo uma escolha consciente para enganar. Mas não importa... Não sei qual é se focar nisso. Ele só atendeu ordens. Exatamente, eu só estava atendendo ordens. Que nem o pessoal em 1940 e poucos, só estava atendendo ordens. Em resumo, sem os detalhes, tais como disponibilizar os prompts e os modelos usados na situação sobre apenas o papo do relatório técnico, vale lembrar que este artigo disponibilizado pelo OpenAI sequer foi revisado por pares, é só um PDF que soltaram. Pode crer. Eu acho que é o artigo que eu tô falando também. Por parecer um contraponto. Não, é um contraponto. Que referência, desculpa, pessoal, desculpa. Eu só acho que ele tá um pouco apegado demais, exato, no que é tecnicamente correto e não na intenção do que eles estão falando. Perdi o tesão na IA depois que não consegui engravidar o papa do Ghost no Character AI. Esse é o que ela faz os personagens, né? Eu sei, eu fui meio pesado, desculpa, Flamengo. Problema do alinhamento. Se você pedir a ela para se tornar o cara mais rico do Brasil, ela pode matar todos os homens. Novamente, um problema que existe e que está sendo exagerado, hypado até a enésima potência. Esse problema do alinhamento de fato existe e já são estudadas formas de se prevenir. Inclusive, o excelente livro IA a nosso favor discute bastante o conceito. Foi nele que eu entendi a gravidade do problema. Beleza. Estourei o limite de tweets. Como assim estourou o limite de tweets? Sobre o problema de alinhamento, lembra um pouco... O que é isso, então? O que é isso aqui? Só se o Elon Musk criou, certo? O Elon Musk deve ter criado um limite mesmo. Ele disse, manda um pix de R$ 500 que você pode fazer mais. Parece que as IAs não querem que eu pare de falar delas, by the way. Sobre o problema do alinhamento, lembra um pouco aquela brincadeira do desejo de gênio da lâmpada. Eu até falei disso, né? Você pede para ser rico, de repente você se transforma num super traficante perseguido pela polícia, pois não foi específico o suficiente. Totalmente humano. Esse problema já está sendo estudado de forma séria, mas transformar isso num terror exagerado é desnecessário. Uma das formas de mitigar isso já estão bem relatadas no livro. Alterar funções do objetivo, fazer o sistema... Beleza, bro, mas todo mundo vai desenvolver uma IA que é perfeita em segurança. O que eles estavam falando, e é verdade, e eu concordo, é que hoje o desenvolvimento técnico da IA está priorizando o motivo econômico, como tudo no capitalismo. Por isso que o camarada Castanheira tava falando isso. Porque, tipo, o pessoal não tá pensando assim, nossa, pode ser que essa IA venha a destruir a humanidade quando a gente pedir para ela fazer essa função simples. Vamos colocar várias seguranças. Eles estão colocando segurança, tem pesquisadores de segurança. Mas a preocupação é muito maior em, tipo, nossa, a Microsoft vai ganhar mais dinheiro do que eu preciso lançar essa IA para amanhã. E quem nunca fez uma coisa mal feita na pressa porque precisava fazer e deu merda, vocês sabem disso. Agora imagina fazer isso aqui. Isso que eu acho. Tá, eu vou ter que ver o Podpah completo, né? Tô
Não, a gente tem que ser fora da live. Vamos ver aqui. Esse tal problema mais transformado. Tá, beleza. Sinceramente, é só o caso de se prevenir, considerando que já estamos cientes desse problema. Alguns relatos... A gente está ciente dos problemas do capitalismo há 200 anos. Alguns relatam que leis e regulamentação no molde como foi no caso da energia nuclear devem ser adotadas. Pode ser. Temos tempo. Isso não é uma emergência ainda. Às vezes parece que a indústria da IA está mais preocupada em colocar esse problema na frente de outros, pois, vejam só, eles vendem a própria solução. Isso aqui tá certo. Isso aqui ele tá certo. Eu vou concordar bastante com o Lucas. Porque, assim, a gente tem vários problemas da IA, que é a precarização dos trabalhadores que a gente estava falando, que é... eu sinto o problema de quando vários conteúdos começarem a ser gerados por IA, a gente vai ter conteúdo absurdamente enviesado sendo gerado, que vai ter artefatos de que vão mostrar que foi feito por IA e vai ter erros crassos e tal. Tem vários problemas, eu concordo. Mas isso não invalida o argumento que eles estão fazendo ali. E tem o problema, eu acho, que a guerra armamentista por criar melhor IA é real. Isso não dá pra dizer que as empresas não estão fazendo isso. Eu leio notícia o dia inteiro do pessoal do Google dizendo a gente não queria lançar essa IA agora porque ela tá faltando umas coisas, mas a gente vai fazer. Eu vi os pesquisadores do Bing AI lá dizendo que o resultado ficou pior quando a gente botou mais segurança. E daí as pessoas ficam, pô, mas a gente precisa de resultados melhores para ser um assistente melhor. Então, tipo, eu tenho medo disso. Eu realmente tenho medo disso. E, enfim, eu acho que eu não concordei com o meu xará aqui. Desculpa aí. Não é tão maluco isso de usar o IA pra cuidar da outra IA até elas conversarem, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Enfim, tô coringando demais. Enquanto outras crises de hoje causadas pela IA, como desigualdade, fake news e corrosão da democracia, acontecem e ficam em segundo e terceiro plano para certos grupos, isso não significa que o problema de alinhamento deveria ser ignorado, mas vamos com calma. Eu meio concordo com ele. Ele sabe como resolver o problema do alinhamento, isso é um consenso. Eu não lembro se ele falou com isso, mas... Muitos cientistas de Deep Learning sequer consideram o problema do alinhamento como algo relevante hoje, um deles próprio padrinhos do Deep Learning, tá? Tá, beleza. Acabou uma thread. Então, tiramos coisa aqui. Gostei da thread, embora tenha discordado do apego demasiado em algumas coisas.